Boa noite, mulheres. Mulheres vencedoras do Triângulo Mineiro. Aprendi. Vocês estão bem? Que honra estar aqui encerrando esse ano, hein? Quem esteve aqui no primeiro culto de mulheres? Deixa eu ver. Segundo. Terceiro. Quarto. Vocês cresceram muito, gente. Glória a Deus, Bispa Carmen. Bispa Carmen não para, né, gente? Eu fiquei impressionada com o Bispo Divino e a Bispa Carmen falando de tudo que eles já construíram, as semeaduras que eles fizeram no reino, por meio lá da comunidade evangélica, e hoje Sara Nossa Terra. E eu morro de orgulho e me sinto muito privilegiada de sentar em mesas como a deles. São uma mulher e um homem que, de fato, tem aí um lastro, né? Tem uma história no Evangelho e a gente precisa honrar. Então, eu quero que você dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus, pela vida da Bispa Carmen, pela vida do Bispo Divino, que está ali atrás. O que a gente vive hoje no Evangelho tem muito do suor deles, viu? Então, sempre que você tiver oportunidade, honre, senta, escuta, porque tem muita sabedoria do céu ali. Obrigada, Bispa. Obrigada pela honra. Eu sou da casa, então eu me sinto muito em casa. Eu falo, quando eu chego na Sara Nossa Terra, eu falo, ai, glória a Deus, estou em casa. Que honra poder falar que eu sou prata da casa, que eu conheci Jesus na Sara Nossa Terra, numa célula, em 2010. Eu vim de uma caminhada espiritual muito ecumênica, espiritismo, eu abria tarô, eu lia carta de tarô, eu era essa pessoa. Mas o Senhor me encontrou numa faculdade em que tinha um líder de célula. Tem líder de célula aqui? Aleluia! Tinha um líder de célula na sala da minha faculdade e no dia de apresentação ali, da primeira semana de aula, o professor pediu para que ele se levantasse e se apresentasse. Ele fez um grito de guerra da célula dele. E eu achei aquilo a coisa mais esquisita do mundo. E aí achei tão estranho que eu fiquei curiosa, porque de fato ele era diferente. Ele se destacava em alguma coisa, não era beleza física, gente. Era Cristo na vida dele. Eu fiquei tão fascinada com aquilo, com aquele jovem que não se misturava, que não ia para os barzinhos com a gente, que era separado e que toda oportunidade que ele tinha, ele falava de Jesus, que eu quis conhecer Jesus. E 15 anos se passaram e hoje eu estou aqui contando que um líder de célula que se destacou porque pregava Jesus numa faculdade transformou a minha vida. E por meio da minha vida, muitas vezes estão sendo transformadas. Então, eu quero te parabenizar, você que é um líder, uma líder de célula. Não pare. E se você não é líder de célula ainda, fala aí, só você no secreto para Deus. Fala assim, Senhor, se o Senhor quiser, eis-me aqui. Fala de verdade, porque as pessoas que eu consigo tocar não são as mesmas que você vai tocar. E a sua célula tem um lugar muito especial na terra, principalmente no Triângulo Mineiro. Amém? E eu também gosto de contar que quando eu me converti, me apaixonei por Jesus, comecei minha caminhada em Cristo, eu ia para os eventos da Sara Nossa Terra, para as conferências, para os encontros, e eu via a bispa Lúcia pregando, e eu falava assim para Deus, Deus, se o Senhor quiser me usar como o Senhor tem usado essa mulher, que fala de uma maneira tão ungida, com tanta sabedoria, eis-me aqui. Eu falava lá, né, cantinho, eu estava me convertendo ainda. E aí o Senhor ouviu a minha oração. E hoje eu tenho a honra de dizer que nosso trabalho tem impactado mais de 9 milhões de pessoas por mês, 2 livros escritos, conferências no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, mais de 5 mil alunos espalhados no mundo. De fato, isso veio desse lugar lá, daquela Fernanda que é apaixonada por Jesus, no silêncio, olhando uma mulher que era referência, falar de Jesus e pedir ao Senhor com muita humildade no coração, Senhor, se o Senhor quiser, eis-me aqui. Então, a sua oração tem poder. Amém? Que não é por você, mas é para engrandecer o nome de Cristo. É para isso que a gente está nessa terra.
E isso veio porque existe uma Sara Nossa Terra, existe essa Sara Nossa Terra e existe você, que vem numa conexão profunda e Deus vai usar a tua vida de uma forma que você nem imagina. Então, a tua célula tem muito valor, amém? Bom, dito isso, meu marido está ali atrás, Vitor Boaventura, ele é pastor na Sara Nossa Terra. Nós temos uma família, o Senhor também me deu uma família. Essa é a Aurora. Para os íntimos, a irmã Aurora. É a cara do meu marido. E a Aurora chegou com 5 dias na nossa vida, ela é fruto de adoção. O milagre de Deus na nossa vida. E Deus é tão perfeito que a Aurora, de fato, assim, não preciso dizer que ela é adoção, porque ela é a cara do meu marido e ela é a nossa alegria todo santo dia. E ela é irmã, gente, ela ora. Essa é a minha família para você. Quero dizer que nós trouxemos alguns livros. Se você quiser levar essa palestra em forma de livro para a tua casa, para você trabalhar o seu casamento, a sua liderança, o seu trabalho, o seu ministério, você vai levar o livro Os 4 Temperamentos da Espiritualidade. Aí tem personagens bíblicos conectados à espiritualidade. E se você é casada, tem casada aqui? Casou e de repente você olha para o seu marido e fica se perguntando, meu Deus, por que ele é tão diferente, Jesus? Aí às vezes você fala assim, não é possível, Deus. Tem obra para ser feita? Tem, mas vai passar pela sua sabedoria. Então, você vai levar o livro Os Temperamentos e o Casal. Ali eu conto os temperamentos. Colérica, casada com fleumático. Aquela mulher acelerada e aquele homem lento. Deus tem prova, irmão. Mas Deus tem vitória. Vai levar os temperamentos e o casal. E hoje eu tenho a honra de dizer que eu sou uma formadora de pessoas. Eu tenho um método, chama o Método Fernanda Boaventura. É um método de análise de temperamentos e motivações humanas. Então, se você sonha em se tornar uma analista de pessoas, uma especialista em pessoas, você vai apontar a sua câmera para esse QR Code e vai se tornar uma analista por meio do meu método, que é a minha formação certificada pelo MEC. Inclusive, eu quero ver onde está a Fran. A Fran é uma analista pelo meu método, a gente não se conhece ainda, vou te dar um beijo no final, mas ela fez a formação em EAD, né? Em formato EAD, e glória a Deus pela vida dela. Tá aí, ó, se você quiser uma analista de temperamentos, fala com a Fran pode te ajudar no teu processo. Mas vamos aqui, quem nunca ouviu falar em temperamentos humanos? Eu sempre tenho alguém, eu acho isso o máximo. Meu foco são vocês, que nunca ouviram falar, tá? Você vai sair daqui apaixonada, se Deus quiser. Quem aqui tem certeza do seu temperamento? Olha, bispa, a senhora está demais. Está todo mundo estudando aqui, ninguém tem problema mais, não é isso? Todo mundo amadurecida. Eu tenho temperamento, mas ele não me define. É isso? Amém, glória a Deus. Mas eu devo fazer alguns combinados, 2, na verdade. Primeiro deles, nada de cutucar a irmã do lado. A gente tem a vontade de cutucar as pessoas para dizer assim, irmã, ela está falando de você, não é? Irmã, é tu, a gente quer ajudar, não quer? E a gente cutuca também para receber ajuda. A gente cutuca e fala assim, irmã, sou eu, que eu estou confusa. Tudo que ela fala parece comigo e ela diz que eu só tenho um. Meu Deus, você não vai cutucar a irmã do lado porque você vai receber o auxílio do Espírito Santo. Ele que te conhece, ele te trouxe aqui para isso, amém? Segundo combinado, lute com todas as suas forças contra o fenômeno da transferência. Bispa, todo culto a gente encontra o fenômeno da transferência. Que é o quê? Quem devia estar ouvindo isso era meu marido. A gente pega a palavra e transfere. Quem devia estar ouvindo isso era a minha chefe. Ela que tinha que estar aqui. Mas fala assim, Deus não erra. E Ele te trouxe aqui hoje. Não foi a sua chefe, nem seu marido. Então, glória a Deus. Você vai receber com o privilégio que Deus te deu para vir aqui nesta noite. Quantas mulheres queriam estar e não puderam, mas você veio.
Então, essa palavra é para você, esse momento é só seu. E a partir do momento que você é inteira naquilo que Deus vai derramar aqui em você nesta noite, você onde for vai transbordar. Então, você vai chegar em casa, seu marido vai ser impactado com a tua vida. Tu vai chegar, tua chefe vai ser impactada. Quem precisar daquilo que você veio receber aqui, vai ser impactado porque você está aqui. Combinado? Então, vamos lá. O que são os 4 temperamentos humanos? Os temperamentos é uma ferramenta de autoconhecimento. E ela nasce no século 4 a.C., com um médico, o pai da medicina, o Dr. Hipócrates. Hipócrates e depois o Dr. Galeno, um médico romano, continuando esse estudo, compreenderam que nós temos algumas substâncias no nosso organismo que definem a nossa natureza temperamental, ou seja, são responsáveis pelos nossos comportamentos. Hipócrates estava estudando o corpo físico. Hipócrates estava olhando para a sua biologia, para a sua fisiologia, quando ele compreendeu isso. Que tem 4 tipos de pessoas e cada pessoa reage ao mundo a um modo temperamental. É como se cada um aqui tivesse um óculos e esse óculos só servisse em você. Ju, que linda, te amo, obrigada por ter vindo. Ju também, um analista, palestrante, enfim. Então, cada um de nós temos esse óculos, e esse óculos só serve em você, que tem o seu temperamento. Então, Hipócrates, observando o corpo humano, definiu 4 tipos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Dito isso, compreendendo que é biológico, você já nasce com o seu temperamento. Se já nascemos com o nosso temperamento, então, as nossas inclinações temperamentais já estão ali desde o nosso nascimento. Quem é mãe de mais de 2 crianças facilmente vai concordar comigo. Mesma barriga, pai, mesma cultura familiar, mesma ordem, e cada um responde diferente do outro. A ponto da gente se perguntar quem é essa pessoa, quem essa criança puxou. Não é possível. O que se explica? Temperamento. Nós já temos as nossas inclinações temperamentais desde a nossa infância, porque já nascemos com temperamento, por ser, então, de fundamento biológico. Então, quando a gente olha para o ser humano, a gente está olhando para o temperamento, mas não somente isso. Por quê? Porque o ser humano não é só temperamento. Você tem um temperamento. Os seus comportamentos que partem do teu instinto, impulso, vontade íntima, tudo que você faz sem pensar, portanto, de forma natural, vem da tua camada temperamental. Então, para algumas pessoas, natural é ficar em silêncio, desde criança, mais caladinha, mais quietinha, entra muda, sai calada, não tem problema nenhum em ficar em silêncio. Porém, para outras pessoas, difícil é ficar em silêncio. Porque desde criança são crianças falantes, sociáveis, inquietas. Isso é natureza, isso é comportamento natural que parte do nosso temperamento. Mas nós temos mais 2 camadas. O temperamento é só a base, é só o início, é só a sua essência. O teu temperamento aponta teu destino profético, mas ele não te define. Por isso que nós não vamos fazer aquela camiseta. Eu sou colérica, você que lute. Porque a gente vai entender o nosso temperamento e pegar na mão de Jesus e falar: Jesus, agora é contigo. Eu preciso me parecer com o Senhor. E eu sei que se eu deixar o meu temperamento aparecer demais, pode ser que algumas coisas não combinem com quem eu quero ser diante de Cristo. Certo? Segunda camada do ser humano, então, é a nossa personalidade. Personalidade não é a mesma coisa de temperamento. Nossa personalidade, ela vai sendo construída ao longo da nossa trajetória de vida, nossos eventos de tristeza, de alegria, nossa cultura familiar. Você se casa, começa a parecer um pouco com seu marido. Você tem uma família, esse ambiente familiar vai moldando a sua personalidade.
Jesus entrou na tua vida, Jesus começou a moldar você na sua personalidade. Então, os nossos comportamentos aprendidos, desenvolvidos, adequados, vêm da nossa personalidade. A nossa personalidade muda. É ela que nós precisamos desenvolver para parecermos com Cristo e diminuir a potência do nosso temperamento, inclusive a nossa fraqueza temperamental. Ok? Então, temperamento não muda, personalidade muda. Se a gente olhar para a nossa personalidade, a gente vai ver que, se eu te pergunto assim, você é a mesma de um ano atrás? A melhor resposta é que você diga, de jeito nenhum, já mudei muito. Porque faz parte do nosso processo de vida desenvolvermos para sermos como Cristo, cumprindo uma convocação bíblica. Sede santa como Jesus é santo. Se o teu temperamento não muda, é na tua personalidade então que você precisa se responsabilizar e ser como Jesus. Portanto, a tua personalidade é o lugar mais importante do seu ser. E ela vai explicar por que eu sou fleumática, você é fleumática e nós não somos iguais. Isso se explica porque você não é só temperamento, você tem uma personalidade. Terceira camada do ser humano, caráter. Nosso caráter tem muito das nossas escolhas entre certo, errado, bem e mal, tem muito da moral, tem muito da religião. Caráter também muda. Temperamento não. Então, quando eu te explico as camadas do ser humano, eu quero te tirar desse lugar de achar que você hoje é o teu temperamento. Porque se você olhar para quem você é hoje, já tem caráter desenvolvido, personalidade desenvolvida e tem sim o seu temperamento aí. Mas não é só isso. Por isso, enquanto eu estiver explicando aqui as características para você se identificar na sua natureza temperamental, nós vamos lá na sua infância, na segunda infância especificamente. Dos 6 aos 12 anos de idade, nós somos puro temperamento. Então, você vai guerrear contra a ideia de falar assim, ó, eu era, mas hoje não é temperamento. Então, a gente vai se identificar lá na infância, validando as características da sua natureza, da sua essência. Combinado? E aí, para isso, eu preciso quebrar alguns mitos. Primeiro mito que a gente ouve muito. Por quê? Porque tem uma linha de defesa dizendo que você tem 2 temperamentos. Há alguns que, inclusive, dizem que você é um tiquinho de cada. E se você for no Google, fizer um teste de temperamentos, lá vai aparecer que você tem 27% colérica, 25% melancólica, 33% alguma coisa. E aí, misturando tudo, você tem os 4 temperamentos. Isso não se sustenta. Não se sustenta porque a tua essência é somente uma. Quem disse isso, Fernanda? O pai do assunto, Dr. Hipócrates. E por que então Tim LaHaye, que é um dos precursores que trouxe esse assunto para o meio cristão, escreveu um livro que é um clássico, todos nós precisamos acessar esse livro, chama Os Temperamentos Transformados pelo Espírito. Ele diz que você tem 2. Por que ele fez isso? Porque ele acha que você é só temperamento. Na construção do desenvolvimento humano, a gente foi percebendo que não faz sentido. É na sua personalidade que você vai desenvolvendo outras características de outros temperamentos. Mas isso não quer dizer que você adquiriu mais um e nem que o seu temperamento mudou. Então, aqui eu preciso que você venha comigo. Você precisa saber o seu temperamento. E você só tem um. Segundo mito é que temperamento muda. E temperamento não muda. Você nasceu fleumática, vai morrer fleumática, porque é biológico. Porém, nós devemos desenvolver características de outros temperamentos sempre que for necessário. Então, enquanto palestrante, eu me sirvo muito das características de um sanguíneo. Alegre, bora. Eu sou sanguínea? Não. Meu temperamento mudou? Não. Eu estou me servindo intencionalmente das qualidades de um sanguíneo. Quando eu estou com a minha filha Aurora, que ela é brava, eu me sirvo do temperamento colérico. Quem manda aqui sou eu, menina. Eu sou colérica? Não. Eu me sirvo dessas qualidades, por quê? Intencionalmente. Então, nós precisamos e podemos fazer isso, sem nos confundir.
A nossa natureza é só uma, ela não muda. E você nasce com um e vai morrer com o mesmo. Certo? Dito isso, vamos lá. Eu vou ficar aqui, importantíssimo dizer que nós temos aqui um contexto bíblico para esse assunto. Até porque, se eu estou falando de gente, eu preciso trazer o Criador do homem. Porque se eu falo de pessoas e afasto Deus, eu estou falando de algo sem consultar aquele que o criou. É igual manual. Se eu uso um objeto sem ler o manual, claramente a potência desse objeto vai ser diminuída. É assim quando a gente fala de pessoas sem acessar o nosso manual, sem acessar a Bíblia. Então a gente vai entender que existe contexto bíblico para o assunto dos 4 temperamentos humanos. Vamos lá em Salmo 139, versículos de 13 a 16. A versão A Mensagem é o que eu vou usar aqui. E está escrito assim: Assim tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigada, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma eu sou maravilhosamente formada. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como eu fui feita, aos poucos como eu fui esculpida, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer, desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti, os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Salmista Davi está falando de mim e de você. Salmista Davi está falando da criação do homem. E eu amo que ele diz assim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Eu comecei te dizendo que a fonte que fundamenta o estudo dos 4 temperamentos humanos é biológica. Que você já nasce com temperamento. E nós acabamos de ler em Salmo 139... escrito pelo salmista Davi, que quem te formou dentro e fora, ainda no útero da tua mãe, foi Deus. Se você nasce com temperamento e quem te formou foi Deus, então quem te deu o seu temperamento? Deus. E Deus erra? Não. Então por que a gente está o tempo inteiro querendo mudar aquilo que Deus fez? Eu olho para o meu marido e falo assim, por que tu é desse jeito? Eu olho para a minha pastora e falo, meu Deus... A gente está o tempo inteiro olhando para o lado e pensando, Deus errou com isso aí, não é possível. E salmista Davi está dizendo que não tem erro. Salmista Davi, inclusive, vai usar de uma poética que eu amo, que ele diz assim, você é assombrosamente maravilhosa. Você tem coragem de olhar para essa pessoa do seu lado, encarar ela nos olhos e falar, você é maravilhosa? Você que acabou de ouvir isso, responda com muita autoridade. Eu sei. Está escrito. Salmista Davi, que nem me conheceu, já falava a meu respeito. Mas curiosamente a gente tem dificuldade de tomar isso, vestir essa capa. Sabe o que a gente faz? A gente abre o nosso Instagram e começa a olhar aquelas mulheres com pele maravilhosa e fala, meu Deus, que pele. É filtro, irmã. Quem é que achava que eu tinha 1,70 m de altura? 1,5 m, minha gente. Mas existe o ângulo na rede social? Óbvio. Só que a gente vai para a rede social e começa a querer ser aquilo que a gente está vendo na telinha. A gente quer vestir a roupa que ela veste, falar o que ela fala, cortar o cabelo do jeito que ela cortou. Sem perceber, a gente vai abrindo mão de ser a gente para ser uma cópia. E essa é a maior estratégia de Satanás hoje em dia no nosso meio. É roubar a tua identidade, é roubar a tua autenticidade. É fazer você se tornar algo que Deus não te criou para ser. Porque quando você está fora do seu propósito original, você não vai cumprir o propósito original que Deus te fez para criar. Não precisa nem te tirar da igreja. Basta que você duvide que você é maravilhosa como Deus te criou. Aí a gente fala assim, porque eu não gosto de mim, eu não gosto do meu cabelo. Deus, 1,5 m de altura.
Custava nada. Lá em Brasília tem uma feira, chama Feira dos Importados. Para os íntimos é a Feira do Paraguai, né, bispo? Você chega lá, tem várias cópias, que a olho nu você não consegue diferenciar o que é cópia de uma original. Eu não sei. Mas sabe como é que a gente sabe o que é uma cópia? Pelo preço. Sempre que você se torna algo que Deus não te criou para ser, você perde o seu preço. Porque uma cópia nunca vai ter um valor de um original. Então faz favor para mim, faz favor para você e para o seu destino profético. Tenha a ousadia de ser quem você é. Com seus defeitos, com as suas falhas, com o seu 1,5 m de altura. Seja você. Porque isso é o que tem de mais poderoso na terra e que Deus te deu. A autenticidade. Amém? Isso passa por reconhecer seu temperamento. Vamos lá? Com 2 perguntas eu vou te identificar. Você ao me ouvir, vai ter que se identificar. A primeira pergunta é: qual é a tua velocidade de reação? Rápido, rápido. E aí eu vou pedir para você validar tudo o que eu for falando lá na infância, tá? Mas tem um grupo de mulheres que é aquela mulher arretada, acelerada, ligada no 220, quer tudo para ontem. Fala rápido, anda rápido, quer tudo rápido. Se você demorar 5 minutos para entregar alguma coisa que ela te pediu, ela levanta e fala, não precisa mais, deixa que eu faço. E desde criança era assim. Teu pai, tua mãe, quando fala de ti, provavelmente vai dizer, você sempre foi assim. Falante. Não parava nem para comer. Cheia de amigos. Popular. Eu chegava nos lugares, não era eu que te apresentava, era você que me apresentava. Oi, tia, essa fulana, papai e mamãe. Chegava na sala de aula, a professora tremia de desespero quando você chegava, filha. Por quê? Não parava quieta, tumultuava, fazia a tarefa rápido, para quê? Para conversar. A professora te sentava na frente, quando ela virava para o quadro, tu já estava no meio da sala conversando de novo, filha. As reclamações na sala de aula eram o quê? Sua filha é muito inteligente, muito esperta, mas ela incomoda do tanto que conversa. Você tem resposta pronta na ponta da língua para tudo. Desde criança é assim. Então, se eu te falar, amei a sua roupa, você vai exatamente o que você vai me falar. Ah, comprei em tal lugar, foi tantos reais, é assim. Porque a tua velocidade de reação é rápida, você é uma pessoa naturalmente expansiva. Tem alta interação, então se você chega num ambiente que não conhece ninguém, você vai fazer amizade. Isso é temperamento. Desde criança era assim. Então, se você está se identificando com essas características, olhando lá na infância, anota aí quem está anotando. Você faz parte do time dos quentes. Sendo quente, só pode ser sanguínea ou colérica. Antes eram 4 opções, agora só 2. Ok? Guarda essa informação que eu vou falar com outro grupo de mulheres. Que é aquele grupo de mulheres que é o oposto das quentes. Quietinha, observadora, analítica, anda devagar, fala devagar, pensa devagar, já matou as quentes de infarto. Tudo para você é calma, deixa eu pensar. Desde criança era assim. Teu pai e tua mãe certamente se falam de ti, falam, você nunca me deu trabalho. Todo mundo gostava de ficar com você. Por quê? Quietinha, obediente. Gostava de brincar sozinha. Tinha 2 amiguinhas no máximo na escola. Sempre poucos e bons. O barulho até hoje um pouco te irrita. Então você chegava na sala de aula, a professora abria os braços, a queridinha da professora. Sentava obediente, o caderninho organizado.
e anotava o nome das conversadeiras. Tu era a X9 da sala. Você tem dificuldade de ter resposta para as coisas. Então, do mesmo jeito, se eu falar, que vestido lindo, você vai ficar olhando, vai olhar para o lado, é comigo que ela está falando? É comigo. Provavelmente você não vai nem agradecer, porque você está entendendo o que está acontecendo, para então entrar em ação, ter uma reação. A reação é lenta, precisa analisar, refletir. Você compra uma blusinha de R$ 39,90 depois de muito pensar e ainda quer devolver, porque ainda fica em dúvida. Temperamento, você acredita? Então, a sua reação é uma reação lenta. Você tem baixa interação. Você prefere muito mais ouvir do que falar. Desde criança era assim. Um temperamento frio. Se é frio, só pode ser fleumática ou melancólica. Olha lá na infância e vê se você foi essa criança. Quietinha, obediente, caladinha, observadora. E se a sua reação é uma reação lenta, que precisa de muito analisar para fluir. Agora eu quero que você se exponha. Cadê as quentes daqui? Agora vamos ver. Cadê as que estão no time dos frios? Você entendeu? A velocidade que a mão sobe é diferente. Tem umas agora ali, ó, levantando a mão. Isso aí, irmã, tá tudo bem. Aí eu acho curioso, sabe, minhas irmãs, que tem gente que torce o nariz. Ai, temperamento não existe, isso é horóscopo de crente, isso é obsoleto. Ai. Gente, não precisei falar nada. Aqui a gente viu. A reação é diferente. E isso é tão libertador, porque agora eu paro de querer que você seja igual a você. A gente brota no nosso peito automaticamente um amor melhor e maior pelo outro. Porque agora eu entendi. Não era pirraça, não? Não. Não era para me implicar, não? Não, é o temperamento, funciona assim. Ou você é quente, ou você é frio. E eu vi que uns 3% não levantaram a mão. Tu és o quê, minha irmã? Paisana? Ai, Fernanda, é que depende. Acho que eu sou morna. Eu sou um pouquinho quente e um pouquinho frio. É tu? Tem sempre esse tipo aqui. Mas como nós somos Ctrl+V, Ctrl+C da Bíblia, nem nos temperamentos a gente está aceitando morno. Então, a gente precisa sair desse lugar. Ou você é uma pessoa quente, por natureza, ou você é uma pessoa frio. Geralmente, acontece a dúvida nesse lugar assim, ó. Fê, é que depende. Tem lugares que eu chego e que eu sou muito sociável. E tem lugares que eu chego e que eu só observo. Acontece. Mas a sua natureza é uma. Então, o que a gente vai fazer? Geralmente, essa pessoa que fica oscilando, lugares em que você chega e se sente familiarizada, íntima e confiante, você socializa. Lugares que você chega, que você não é um lugar que você conhece, você observa. Se você costuma agir desse jeito, primeiro a gente vai lá na tua infância. Qual criança você foi? Se você foi a criança quietinha, você faz parte do time dos frios. O que acontece com o time dos frios é que em ambiente familiar, você se expande. Mas é só em ambiente familiar. Porque em ambiente que você não conhece ninguém, você, observa. Caladinha. Isso quer dizer o quê? Que a sua natureza é uma natureza frio. Você não é quente. Ou você é fleumática ou você é melancólica. Tá? Por quê? Porque a mulher quente,
Ela fala no ponto de ônibus, na padaria, com quem ela conhece, com quem ela não conhece. Ela não tem que sentir o ambiente. Ela faz o ambiente. E qual é a crise da mulher quente? Por que eu abri minha boca? Jesus, segura a minha língua. A mulher quente vive fazendo esse tipo de oração, sem saber que é ela que tem que segurar. Qual é a crise da mulher fria? Por que eu não falei? Ah, mas quando eu encontrar, ela vai ver. O que vai acontecer? Nada. Vai pensar tanto que vai fazer assim, deixa pra lá. Ainda termina dizendo assim, não vale a pena. Então não tem como confundir, tá? Sai do muro. Ou você é quente ou você é frio, você vai validar na infância. Segunda pergunta, e agora você vai se descobrir. Ajeita aí na cadeira, diga para tua amiga. Shh. Segunda pergunta. O quanto de memória emocional está registrado no seu interior, das suas experiências boas e ruins? Vou explicar. Tem um grupo de mulheres que quando vão narrar algum acontecimento, alguma situação que elas viveram, elas começam aquela história com muita profundidade. Por exemplo, era tal dia, quarta-feira, aniversário do meu filho, 6 da manhã, meu despertador tocou, eu demorei 3 minutos para sair da cama, levantei, fui lá, escovei meus dentes, fui até o quarto do meu filho, acordei ele estava de pijaminha amarelo. Eu tinha encomendado um bolo, o bolo não ficou do jeito que eu queria, mas está tudo bem, faz parte, né? Só tinha aquele bolo, levei o bolo para cantar parabéns para o meu filho. Meu marido me fez uma raiva, que eu cantei o parabéns na força do ódio. Mas cantei parabéns. Depois meu filho foi para a escola e aí vai. Aí você fala assim, amiga, que dia que foi isso? Não, menina, foi no aniversário de 5 anos do meu filho. Quantos anos tem um menino? 22. Há 17 anos ela está narrando uma história com riqueza de detalhe, como se ela tivesse vivido aquilo na semana. Por quê? Esse grupo de mulheres faz parte do time dos secos. A memória é profunda. Você carrega uma memória emocional das coisas boas e também das coisas ruins que você vive. Isso desde a infância. Você sempre foi a justiceira. Brigava com seu pai, chorava. Por quê? Porque queria justiça. Desde pequena você era assim, mamãe, não é justo. Para você o combinado não sai caro. Então, se combinou que era 6 da manhã, é 6 da manhã. 6:03 já está atrasado. Se combinou que era todo mundo na paleta rosa, não me apareça de vermelho, porque a paleta é rosa. Mas é que eu não achei, o meu rosa estava sujo. Não quero saber. Esse não foi o combinado. Você tende a ser uma pessoa extremamente rígida nos seus comportamentos. Dificilmente você muda de opinião. Se colocou um negócio na cabeça, vai ser aquilo. Temperamento. Disciplinada. Focada. Tende a ser mais determinada. E dificuldade de relevar ofensas. Então, se eu te ofendi, provavelmente, o que vai acontecer na nossa relação? Você vai me reposicionar. Eu tinha uma liberdade que, quando eu te ofendo, eu perco a liberdade. Eu perco o acesso. Eu perco a intimidade. Por quê? Porque o seu registro emocional, quando me vê, diz assim, cuidado. Abre um alerta.
Isso não é rancor, nem ressentimento, nem mágoa. Muito menos falta de perdão. Porque eu sei que às vezes você escuta assim, tu precisa perdoar, hein, rancorosa? Isso não é rancor. Não está nem em sofrimento. Só que você tem um alerta. Algumas até usam aquela frase assim, ó. Eu sou crente, não sou trouxa. Não é? Mas isso não tem nada a ver com espiritualidade. Isso é a sua natureza temperamental. E desde criança você era assim. Você tem uma memória de elefante. Uma discussão com você é prints, áudios, fotos. Não tem isso não. Você disse e falou desse jeito, naquela hora, sentada naquele lugar. É assim. Porque a sua memória é uma memória profunda. Isso faz parte do seu temperamento. Desde criança era assim. Eu morro de rir que às vezes eu encontro pessoas que têm essa natureza e elas têm uma raiva da coleguinha da primeira série que pegou minha borracha e nunca devolveu. Menina, tu lembra? Lembro. Oxe, eu lembro. Era a minha borracha preferida. É porque tem uma emoção ali naquele lugar. Então, se você se identificou com essas qualidades que eu acabei de narrar, e levantou sua mão quando eu te perguntei se você era quente, anota aí. Você é colérica. Não tem outro para você. Se você levantou sua mão quando eu te perguntei se você era frio e se identificou com essas qualidades que eu acabei de narrar, você é melancólica. Não tem outro temperamento para você. Mas tem o oposto. Tem. Tem um grupo de mulheres que é o quê? Distraída, avoada, esquecida. Levanta para beber água, volta com sede. Vai narrar uma história, é aquela história assim, ó, como é que foi? Foi maravilhoso. Quem que estava lá? Muita gente. O que você aprendeu? Um negócio lá muito legal. Não tem um registro emocional daquilo que viveu. Está muito mais interessado em viver o aqui e o agora, e desde criança você era assim. Você era criança que falava assim, papai mandou eu ir na padaria, comprar X pães, não sei o que, não sei o que. Chegava lá, cadê? Quantos pães era mesmo? Se não anotasse, não vinha. Tende a ser uma mulher mais flexível. Vocês estão entendendo que é o oposto da que eu citei anteriormente? Sua flexibilidade fala assim para você, ó, era 6 da manhã, mas chegou 7h30, o que tem? Pelo menos chegou. A tua flexibilidade faz você relevar ofensas com facilidade. Ceder nas suas opiniões. Combinaram de ser todo mundo de rosa, mas até que ficou bom ela de vermelho, né? Destacou. Você é a que eu vou, no final, quando eu estiver dedicando um livro para você, eu vou te perguntar, irmã, e aí, qual o teu temperamento? Tu vai falar, é aquele, peraí, qual mesmo, gente? Aquele lá, o terceiro. Estava aqui e já esqueceu. Por quê? Porque tua memória é uma memória mais orientada ao aqui e o agora. Saiu da porta, tu já está preocupado com o que vai viver depois. Isso é temperamento. Desde criança. Aí você fala assim, nossa, eu pensei que era déficit de atenção, Fernanda. Se tu não tem um laudo do neuropsicólogo, se não tem causado disfunção, de repente é só teu temperamento. Ai, que bom. Que bom, que agora não tem mais desculpa, não. Tu vai ter que se virar para não estar aí nesse lugar. Então, você tem essa qualidade. Você faz parte do time das úmidas, flexível, procrastinadora. Tu releva ofensa. Aí a colérica e a melancólica ficam com raiva de tu, porque ela falou mal de tu, tu tá com ela de novo. Aí ela chega assim, tu merece. Tu merece, tu é boba mesmo.
Aí tu fala assim, o que foi, amiga? Já tinha esquecido. Aí ela te relembra. Aí tu fala, ô amiga, as pessoas mudam. Por quê? Porque tu não ficou com aquilo registrado no seu emocional. Oposto da colérica e da melancólica. Então, se você levantou sua mão quando eu te perguntei se você era quente e se identificou com essas qualidades de flexibilidade, releva ofensa, memória superficial, esquece de tudo, vive perdendo a chave, não sabe onde largou a bolsa, o óculos, então, só Jesus na causa. Marca compromisso, fica assim, ó, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Se você levantou sua mão e disse, eu sou quente, e estou me identificando com isso que você está citando aí, anota, teu temperamento é sanguínea. Não tem outro para tu. Se você levantou sua mão quando eu te perguntei se você era frio, e se identificou com essas qualidades, você é fleumática. Não tem outro para você. Cadê as coléricas? Se exponham. Muito bom. Cadê as sanguíneas? Muito bom. Não preciso nem falar nada, né? Que é diferente. Quem está aí, eu acho que eu sou um pouquinho sanguínea e um pouquinho colérica. Chora. Não é. Preste atenção. Ou você faz memória, portanto, colérica, ou você é a esquecida, portanto, sanguínea. É que eu lembro das coisas ruins que fizeram. Você lembra? Faz memória? Não é sanguínea. É porque eu sou tão legal. Não é sanguínea. Tá? Olha a colérica quando eu chamo as coléricas se expressando. Tem uma imponência. Tem um me respeita, eu sou colérica. A colérica, ela não te dá intimidade. A colérica é seletiva. A colérica te coloca no seu lugar quando você tenta tirar onda com a cara dela. Você se arrepende quando ela te olha. A colérica tem uma imponência. Ela é firme, ela sabe o que ela quer. Aí eu chamo as sanguíneas. Olha as sanguíneas. A colérica olha e diz, meu Deus, menos amiga. Se fecha. Sem contar que você tira onda com a cara da sanguínea, ela ri junto. Você não faz isso com uma colérica. Então, se as pessoas têm tanta liberdade assim com você, amiga, você não é colérica. E se ao contrário, se você sente que as pessoas estão meio assim, né? Ficam meio, né? Você chegou e as pessoas ficam, já se arrumam, já se organizam. Você não é sanguínea. Certo? Cadê as melancólicas? Ótimo. Tem aquelas que nem levantarei minha mão porque eu não sei o que ela fará com essa informação. Desconfiada? É isso. E as fleumáticas? Boa. A fleumática é aquela que tudo que eu falei está se identificando. Inclusive, minha irmã, você que está aí me ouvindo e dizendo, eita Deus, socorro, porque eu acho que eu sou tudo. Pega a fleumática para você. Que a fleumática é a mais difícil de identificar, porque ela é extremamente adaptável. A fleumática é assim, ó, tá todo mundo ru, ela vai no ru. É a última a chegar, mas ainda é o ru. Fica todo mundo quietinho, ela fica quietinha. Por quê? Extremamente adaptável.
Por isso, a mais difícil. Então, sempre que eu encontro uma pessoa assim, ai, não sei, eu acho que eu sou um pouco indicada. Eu falo, tu é fleumática, cara. De fleumática para fleumática, pega a fleumática para você. Mas vamos lá, que eu vou falar rapidamente, que meu tempo já está estourando, de cada uma. E como eu disse para vocês, o nosso guia, o nosso manual é a Bíblia. E tudo se subordina à palavra de Deus. Inclusive, um conhecimento que está há 17 séculos sendo validado pelo tempo e sendo para nós ferramenta de aceleração. O que a gente vai fazer? A gente vai entender que cada temperamento tem fraqueza. E essa fraqueza precisa ser desenvolvida por mim e por você, na sua natureza temperamental. Como, Fernanda? Aplicando o conhecimento. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. A palavra também vai nos lembrar que o insensato é aquele que ouve e não pratica. Então, se você veio aqui esta noite, você vai sair com responsabilidade de não ser mais refém da sua natureza temperamental. Caso contrário, você recebeu um novo título, insensata. E eu sei que aqui não tem insensata. Aqui só tem sábia, que é aquela que ouve e pratica. Então, vamos começar com a colérica? A colérica é a mulher forte, firme, proativa, produtiva, acelerada, faz 5 coisas ao mesmo tempo e faz muito bem feito. Impressionante o poder de foco, determinação, disciplina de uma mulher colérica. Ela levanta cedo, dorme tarde, sem reclamar da vida, porque não tem tempo ruim com uma mulher colérica. Se tem que fazer, ela faz. Se tem que resolver, ela levanta e resolve. Se tem problema, ela logo arruma uma solução. Extremamente ágil, prática, assertiva, objetiva. Não tem curva na comunicação da mulher colérica. O foco dela é resultado. Então, quando ela tem uma meta, essa meta não vai ser cumprida, essa meta vai ser superada. E ela é uma impulsionadora de pessoas. Eu amo ver Jesus usando as mulheres coléricas no reino. Ela que levanta e fala, você dá conta sim, vamos, bora, vamos, levanta. Quando ninguém está colocando fé, ela levanta e fala, conta comigo, pode deixar, eu vou fazer. Extremamente excelente em tudo que faz. Até porque se é para fazer bem feito, ela está com ela. Se é para fazer mal feito, nem chama a colérica. Ela é organizada. Ela é dedicada. E em busca dessa assertividade, dessa proatividade, ela põe todo mundo para quê? Para trabalhar. Estratégica. Seletiva. A colérica não tem preocupação nenhuma em te desagradar. O compromisso dela é cumprir um propósito. O compromisso da mulher colérica é cumprir a meta. Se você vai ficar feliz ou triste com o que ela fez ou não fez, posso falar? O problema é seu. E aí é neste lugar de tantas qualidades que a gente vê Deus usando a mulher colérica como Ele usou a juíza Débora, que é a nossa personagem bíblica aqui de referência. Como Ele usou Marta, irmã de Lázaro, que é a nossa mulher aqui colérica de referência. Como Ele usou o apóstolo Paulo, que é a nossa referência de personagem colérico. É lindo demais, porque vocês são incansáveis. Não tem tempo ruim. Sem contar que você tem uma visão de águia, dada por Deus. Não é para você ficar se achando. Porque isso não é seu. Foi Deus quem te deu para cumprir o seu propósito. E é por isso que às vezes ela olha para você, ela sabe o que você precisa antes que você tenha percebido. E aí o que ela faz?
Ela quer te ajudar. Dificilmente uma mulher colérica vai tolerar vitimismo e mediocridade. Então, se você tem uma mulher colérica do seu lado, ou você é uma mulher que casou com um homem colérico, se ache. Porque para andar com uma mulher colérica tem que ser muito bom. Porque a régua dela é alta. O nível de exigência e de excelência é alta. É o melhor carro, é o melhor salário, é o melhor ministério, é a melhor célula. Ela é assim. E não é de hoje, desde criança, extremamente competitiva. Isso no reino é poderoso, porque ela é incansável. Lá no inferno está escrito o nome dela, porque ela incomoda mesmo. Mas a gente tem visto mulheres coléricas que não se temperaram, que não amadureceram, que não se subordinaram ao senhorio de Cristo e, portanto, estão sendo vistas por orgulho, soberba, arrogância, autossuficiência. São conhecidas como quem? Nervosinha demais, impaciente, grossa. Fernanda, eu não sou grossa. As pessoas que são muito sensíveis. Aí, a tua amiga, ou o teu marido, ou o teu pastor está dizendo assim, filha, cuidado com o seu jeito de falar. Suas colegas, suas irmãs estão incomodadas. Aí o que você responde? Porque não se deixou ainda subordinar por senhorio de Cristo? Eu falei normal. Eu sou assim mesmo. E você, inclusive, que já sabia do seu temperamento, está até fazendo essa frase assim, eu sou assim porque eu sou colérica. Não é o seu temperamento que tem que aparecer, é o perfume de Cristo. E é por isso que a gente precisa amadurecer. Esse é o nosso destino. Então, eu vou te dar 2 tarefas. A primeira delas, melhore o seu jeito de falar. É que eu não sou grossa. É sim. Em amor eu estou te falando, porque eu sou fã dos coléricas. Eu casei com um, inclusive. Você tem um negócio que quando as pessoas me confundirem com uma colérica, eu vou falar, chora capeta, porque esse é o meu sonho de consumo. Alguém falar para mim, falar, nossa, mas você está tão colérica. Eu falei, yes, chora capeta. Mas você perde a razão pelo jeito que você tem falado. Gritar com o seu marido, gritar com os seus filhos, responder grosseiramente os seus colegas, seus irmãos, não expressa a face de Deus. E eu sei que ela nem percebe, quando ela diz assim, eu falei normal, ela acredita. A mulher colérica sofre, viu? Porque ela é muito mal incompreendida. Como ela tem esse poder de liderança, ela se envolve, ela é proativa, ela pega tudo, ela toma a dianteira das coisas, fica as irmãzinhas tudo de braço cruzado, olhando assim, lá vem ela, se acha. Ela é a dona da razão. Se não for do jeito dela, você já viu? Aí se junta para falar mal daquela que está resolvendo a coisa. E ela sofre, porque na cabeça dela não faz sentido. Eu estou resolvendo e estão falando mal de mim porque eu estou resolvendo. E aí o que a gente precisa fazer? Amadurecer. Valorizar tudo que essa mulher colérica tem e que usufruímos porque ela está no reino, servindo ao reino com muita excelência. E ajudá-la. Porque quando ela perder a mão no jeito que fala, eu e você em amor, vamos dizer, minha irmã, eu entendi o que você disse. Mas o propósito seria muito melhor cumprido se você falasse de outra maneira. Então, mulher colérica, a sua tarefa a partir de hoje é fale com doçura.
e com mansidão. Ixi! Você vai falhar na missão, tá? Tua natureza está aí. Ela vai estar o tempo inteiro querendo tomar conta. Mas quando você falhar, aí você vai pisar na cabeça da serpente. Fazendo o quê? Meu irmão, me perdoa. Eu não queria ter falado assim com você. Filha, a mamãe gritou. E a mamãe não quer mais gritar com você, me perdoa. Marido, eu não deveria ter te respondido desse jeito. Me perdoa. Daí teu marido, surpreso, vai dizer, o quê? 33 anos de casamento, tu nunca fez isso? Aí tu vai falar, chora capeta. Mas aí tu vai dizer para ele assim, ó, não abusa não, que eu estou amadurecendo. E aí a gente vai para a segunda tarefa. Para que você expresse a face de Cristo. Qual é? Só dê opinião para quem te pedir, benção. Que mania que você tem de querer resolver problema que não é seu. Sem que a pessoa tenha te pedido ajuda. Faça como Cristo. Meu irmão, o que tu quer que eu te faça? É assim que você vai fazer. A irmã vem, o que tu quer que eu te faça? Não, só quero que você me escute. Ok. Cara de paisagem, boca ocupada. E se ela sair só querendo que você tenha ouvido, sem pedir a tua opinião, dê-se por satisfeita. Difícil a luta, mas tem honra no final, amém? Sanguíneas. A sanguínea é a alma da festa, alegre, espontânea, divertida, sociável, extremamente otimista, popular. Dificilmente uma sanguínea chega e as pessoas não percebem que ela chegou. Porque ela fala alto, ela gesticula, ela ri, ela tropeça, ela está banadinha. Entusiasmada, agregadora, quer reunir todo mundo, ela quer fazer a festa, ela quer levar todo mundo para a festa. Se você chamar ela para tomar café, ela vai levar mais 3 amigas que tu nem sabia. Porque ela nunca faz nada sozinha. Extremamente divertida, comunicativa. Né? Todo mundo gosta de ter uma sanguínea por perto. E Deus usa as sanguíneas. Para quê? Elas são evangelistas. Onde ela chega, ela faz amizade. E ela tem assunto para qualquer roda. Gente, eu acho o máximo. Olha Davi, o nosso exemplo bíblico. Davi dançando na presença de Deus, todo mundo torcendo o nariz e ele, ó, tô nem aí. Autêntico. Coração ensinável. É assim que a sanguínea é. E ela nos ensina muito acerca do otimismo e da alegria que é dom de Deus. Sanguíneas, me escute. Tentaram te abafar, tentaram te silenciar, mas essa alegria e esse otimismo que você carrega não é seu, é de Deus e serve ao reino. Não deixe que te abafem. Mas você precisa equilibrar. Porque a gente tem visto sanguíneas destemperadas, imaturas. Como é que vocês são conhecidas quando não são temperadas? Sem noção. Fala sem pensar. Inconstante, descompromissada, irresponsável. Parece que não vai crescer nunca. Não sei se posso confiar, porque falou que vinha, não aparece. Começou e não parou no meio do caminho. É assim que a gente tem visto as sanguíneas imaturas. Ó, montanha-russa de emoção. Fala, fala, fala e faz pouco. Indisciplinada. Isso não expressa a face de Deus. Então, o que a gente vai ter que fazer? Amadurecer. E para amadurecer, a gente precisa de tarefas. Vamos para a tarefa? Primeira tarefa para você. Você precisa de rotina. Ai, eu odeio rotina. Criança também. Só estou vendo adultas. Só estou vendo mulheres vencedoras. Não estou vendo nenhuma criança aqui dando piti porque tem que fazer o que tem que fazer. Mesmo que seja chato. Comprometeu,
deu a tua palavra, falou que ia fazer, vai até o fim. Começou a ler o livro, termina. Hoje à noite, você vai desenhar o seu dia de amanhã, a sua rotina de amanhã. Como, Fernanda? Só coloque 5 tarefas. Porque tu ama fazer checklist. Aí põe lá 59 tarefas para 24 horas. Não vai dar conta. Coloque 5. Comece pela mais difícil. Depois que você fizer as 5, ao longo de um ano, tu vai ter crescido em um ano o que tu não cresceu em 10. Para isso, você precisa de quê? Disciplina. Se você não souber exatamente o que tu tem para fazer, um dia após o outro, você vai falhar no projeto. Let's bora, amadurecer o nosso destino. Segunda tarefa. Para de falar o tempo inteiro, minha amiga. Aprenda a ouvir. Aprenda a fazer perguntas. A palavra diz que até um tolo se passa por sábio, por quê? Ficou caladinho. Ai, Fernanda, mas é tão difícil. Eu sei. Mas você precisa se disciplinar. Falar menos, fazer mais perguntas. E mire-se no exemplo de Davi e no exemplo de Sara. Cadê as melancólicas? A melancólica é o extremo oposto das sanguíneas. A melancólica, ela tem uma reação mais lenta, calma. Calma não, desculpa, não. Calma é a fleumática. A melancólica, ela é reflexiva, profunda, analítica, doce, sensível, extremamente empática, tem uma memória profunda. Dos 4 temperamentos, é a mais inteligente. Nada que você dê para a melancólica fazer, ela vai fazer na superfície, de qualquer jeito. Ela vai buscar, aprofundar, cavar, vai ler os livros que tem que ler, ela vai querer ser especialista naquilo para então te dar uma resposta. Por isso é mais lenta. Com ela não pode ter aceleração, porque ela trava. Se pressionar, ela espana, ela diz, não dou conta, desisto. A gente precisa aprender a lidar com a melancólica, porque ela entrega para o reino qualidades que são de Deus. Ordem e excelência, com a sua piedade. Extremamente empática. Ela sente a sua dor como se dela fosse. Ela chora a sua dor, ela sofre com você. Está todo mundo achando que está tudo bem com você, ela te viu, ela sabe, você não está bem. Se você tem uma melancólica na terra, você tem um tesouro. Porque ela é fiel, comprometida, extremamente leal. Mas a gente tem visto mulheres melancólicas imaturas, que não se temperaram. São vistas como cri-cri, sistemática, chata, reclama de tudo. Está sempre com a cara de que comeu e não gostou. Parece que nada é suficiente. Está sempre com a cara de insatisfação. Pessimista. Você chega com uma baita de uma ideia, ela diz, vai orar, crente. Isso aí não vai acontecer, não. E aí, ela vai se deixando levar pelo pessimismo. Tudo que tem que dar errado, vai dar errado com quem? Com ela. Na hora de comprar o livro, vai acabar o livro na vez de quem? Dela. Aí ela põe na cabeça que só ela sofre. Que a vida de todo mundo é um morango, mas a dela, não. A dela é um limão. Parece com alguém da Bíblia? Estão lembrando aí de Moisés? Ai, Deus, mas eu nem sei. Deu várias desculpas para Deus, Moisés. Até que ele se colocou para ser dirigido pelo Senhor. E aí, o que ele se tornou? O libertador daquele povo difícil de lidar. Está entendendo, mulher melancólica? Deus está falando.
Quando você se coloca para ser guiada por Deus, você tem a sua doçura, a sua ordem, a sua empatia, que servem ao reino, como foi na vida de Moisés, como foi na vida de Ana. O que você precisa fazer? Primeira tarefa, monitore os seus pensamentos. É aqui a sua batalha. Porque a melancólica, que vocês não sabem, ela fala pouco. Mas sabe essa cara meio assim, ó? É que está pensando em tudo que pode dar errado. Aí tu chega, que cara é essa? Ela fala, o quê? Está com raiva ou está com fome? Está pensando no que pode dar errado. E ela desenha, planeja, extremamente organizada, planeja o futuro de todo mundo, quer controlar tudo e todos. Então, o que a gente precisa fazer? Ganhar a guerra aqui, ó. Como, Fê? 5 versículos bíblicos. Quando a tua mente começar a te levar para o pessimismo, tu vai vir com a palavra, declarando a palavra sobre o seu pensamento. Você vai ver, você vai passar a sorrir mais. As pessoas vão até estranhar. O que foi que você está feliz? É a declaração da palavra na sua mente. Segunda tarefa para você, mulher melancólica. Detox de reclamação. Para de reclamar de tudo. Tá calor, reclama. Tá frio, reclama. Choveu, reclama. Não choveu, reclama. Sem perceber, virou hábito. O que você vai fazer? Ao invés de reclamar, glória a Deus, Jesus, está quente. Glória a Deus, Jesus, choveu. Entendeu? É isso. E para fechar, a fleumática. A fleumática não reclama de nada, fica por último. A fleumática é a calma, a paz, a sensatez, a tranquilidade, a apaziguadora, mediadora de conflito. Ela foge de conflito igual o diabo da cruz. Até o conflito do tipo assim, o que a gente vai comer depois daqui? Sushi ou pizza? Ela diz, tanto faz. É claro que ela sabe o que ela quer. Mas ela sabe que se ela falar sushi e uma falar pizza, vai ter o quê? Que discutir para onde vão. Então ela diz, decide, eu quero o quê? Paz. Se tu der comida, deixar ela dormir e um sofá para ela descansar, ela está no céu. Ao contrário da melancólica, o mundo está acabando. O que ela diz? Está escrito, é assim mesmo. Quer um cafezinho? Tu manda 30 minutos de áudio para a fleumática. O que ela responde? Complicado. Vamos orar. É assim, né? Uma pessoa meio sem motivação na vida. Dificilmente a fleumática se afeta com as coisas. O mundo está caindo na cabeça dela, tu nem percebe. Porque a cara dela é igual. Quando ela está feliz é igual, quando ela está triste é igual. Passou pela luta, aí depois ela vai te contar, irmã, você não sabe o que a gente viveu esses dias atrás. Aí tu fala, menina, mas nem parecia. Pois é. É assim mesmo. Extremamente estável, flexível. É ela que diante de uma confusão, diante do caos, você pode pressionar, que na pressão ela funciona melhor. Se tu deixar muito, descansada, não vai se envolver em nada. O grupo do WhatsApp está pipocando com o culto de mulheres. 7h30, quando já está começando, ela diz, pastora, estou aqui, viu? Se precisar. Só que isso é de uma mulher fleumática destemperada. Porque a mulher fleumática que já está amadurecida, ela é proativa. Ela tem iniciativa e ninguém para ela quando ela encontrou um propósito. Mas a gente tem visto fleumáticas destemperadas, imaturas, apáticas, passivas. Em nome da paz está causando guerra. Por quê? Omissão. Teu marido está indo para um lugar que não deveria ir. Você está vendo e está dizendo assim, vou fazer de conta que não estou vendo. Teu filho está trancado no quarto, acessando sites que ele não deveria. Você, para não ter conflito, está fazendo vista grossa.
Tem gente do seu lado na faculdade, no seu trabalho, precisando de Jesus. Você diz para você mesmo, ela sabe que eu sou crente. Se ela quiser, ela fala comigo. Para quê? Para que você está enterrando os seus talentos, fleumática? Até quando você vai empurrar a vida com a barriga? Até quando você vai ficar sentada nessa cadeira do comodismo? Sendo que Deus tem uma Ferrari para você e você está andando de Fusca. Por quê? Acomodada. Levanta. Se precisa romper com a sua fraqueza temperamental. Primeira tarefa, acelera, Rubinho. Tenha iniciativa. Bora. Sabe onde você mais irrita as pessoas, mulher fleumática? Na sua lentidão. Ai, calma, para que tanta pressa? Ai, nem precisava de tanto estresse, viu? Deu certo. Irritou todo mundo, quase matou meio mundo de infarto, porque não fez o que tinha para fazer. Aí no final ela disse, tá vendo? Nem precisava. Iniciativa. Proatividade. O que você vai fazer a partir de hoje? Tem uma função para cumprir? Ao invés de deixar para o último dia, faça logo, faça hoje. É você quem tem que tomar conta da tua vida. Não fique esperando alguém chegar e te salvar. Levanta e faz acontecer. Segunda tarefa, posicionamento. A gente tem Abraão e Esther como referência bíblica de fleumáticos na Bíblia. A gente vê Abrão, cumprindo muito bem o papel do temperamento dele, sabia? Olha o que Abrão faz. Dorme com Agar, porque não queria conflito com Sara, sabendo que não era essa a ordenança divina. O que aconteceu? Ele achou que estava dando paz, mas provocou guerra, que a gente viu acabar esse pouquinho dias atrás. De Abraão, fleumático, que ao invés de se posicionar, foi apático, foi passivo. Aí a gente vê a rainha Esther, que quando se posiciona, depois de muito ser acelerada por Mordecai, ela liberta um povo de um decreto de morte. Por quê? Porque se posicionou. Será que não é para este tempo, mulher fleumática? Será que seu posicionamento não é para agora? Lá no seu trabalho que estão fazendo coisa errada e você está vendo e está fazendo de conta que não está vendo? Posicionamento. Levanta. Fala o que você quer. Fala o que você não gostou. Quebre todas as suas alianças que não vêm de Deus. Primeira tarefa, acelera. Segunda tarefa, se posicione. Então, a partir de hoje, quem vai escolher, onde vocês vão para comer? A fleumática. Se ela não escolher, ninguém sai. Porque ela está proibida de usar sei que sabe, tanto faz e pode ser.